Hoje, se você falar assim, cara, o recado que eu tenho aqui, que vale mais que ouro, né? Para um Mais do construtor, que barras de diamante. que eu poderia te dar de conselho de amigo, de profissional, de especialista que está no mercado, que respira inovação, tecnologia, que vem construindo de fato um mercado melhor para a gente, o que você daria para esse construtor aqui de feeling mesmo? Para onde você deve caminhar? Dentro Primeiro da sua passo, né, o primeiro Lele? passo Qual ali. que você acha Se não que... tem tecnologia, ou por menor que ela seja existente ali, que seja o Excelzão das antigas e tal, qual que é o primeiro passo, cara, para a gente implementar realmente essa tecnologia, essa inovação dentro das construtoras? Gente, parece clichê, parece consultoria vendendo, mas não tem como nada funcionar sem o bom e velho processo. Olha para o processo da sua companhia. Esteja aberto ao básico de inovação. Vamos falar sobre... Você falou sobre o bom e velho dono da construtora, dono da incorporadora. Cara, a gente está aqui gravando hoje, vai ter alguém assistindo em algum momento, ou ele pode estar viajando para um evento. A empresa não para enquanto o cara está fora dela. Porque cargas d'água tem muita gente que ainda quer assinar papel. Para que o cara quer aprovar as coisas no papel? E muitas vezes, tá? Aprovar sem saber do histórico. Cara, é básico, é processo. As empresas precisam aprender a processar as coisas de maneira prática. E não precisa de tecnologia. Obviamente, eu consigo colocar no meu processo de aprovação, digitalização, consigo começar a aprender a falar sobre alçada, as pessoas terem um pouco mais de liberdade. Então, cara, dentro de uma construtora eu tenho gerentes que têm uma alçada e, obviamente, o construtor, o incorporador, o dono dessa empresa confia nessas pessoas que estão abaixo. Pô, eu tenho que dar liberdade com alçada, com digitalização de processo. Então, quando eu começo a olhar processo, eu consigo olhar onde eu posso ter ganhos muito rápidos de produtividade, muito rápido. Não tem jeito, eu consigo olhar hoje uma série de processos dentro do nosso mercado que o cara consegue, com muito pouco esforço, digitalizar. Aprovação de tudo que acontece dentro de uma empresa. Desde uma alçada de desconto, quando eu estou vendendo lá na ponta, pô, obviamente eu já tenho minhas margens, meu gerente já sabe até onde ele pode trabalhar, vendas mais complexas muitas vezes sobe efetivamente por um diretor, por um dono, para a gente trabalhar margens mais apertadas, mas eu posso sistematizar, eu posso olhar o histórico disso. Muitas vezes o cara recebe a informação falando, o cara quer 10% de desconto aqui no sinal, ele quer parcelar até um pouco depois das chaves e tal, mas sem nenhum histórico, se foi apresentada alguma opção diferente, se esse cara tem punch para receber. Então, a digitalização consegue. Outro ponto que eu acho que é muito simples de ser digitalizado, a assinatura das coisas. Cara, o nosso mercado ainda a gente sofre com todos os problemas cartoriais, de banco, obviamente, blá, blá, blá. Não adianta a gente ficar aqui chorando sobre isso. A gente tem um movimento que precisa ser acelerado, adotado dentro do nosso país, mas eu consigo. Pô, um contrato de compra e venda, uma intenção de compra, eu consigo já ter assinatura digital muito barata. Pô, quantas assinaturas são desde o processo começar? Pô, ficha de visita você tem uma. Aí você depois da ficha de visita, aceite da proposta. Formalização da proposta, contrato de compra e venda, primeira versão. É aquela que todo mundo rabisca, risca, põe com a caneta, troca, muda isso. Aí depois você tem uma formalização do contrato. E você não falou dos recibos ainda, né? Fora os recibos. Que se eu tiver venda com parceiro, eu tenho mais 15 recibos para assinar. Pô, você tem uma variedade de documentação. Essa questão da assinatura ela é fantástica. Eu acho que é legal de você até dar estender um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa simples e que a gente vê grandes companhias hoje ainda forçando a barra para que o cliente assine o papel. Não, e assim, hoje qualquer contrato B2B que a empresa vai fazer, dificilmente ele contratando, ele contrata alguma coisa assinando fisicamente. Pô, por que pro seu principal ativo, que é o seu cliente, que está comprando um negócio que muitas vezes se eu estou vendendo na planta, é um produto que ainda vai ser fabricado e entregue daqui 2 anos, por que eu começo a jornada com esse cara com uma fricção tão boba? Antes, a gente tinha todas as desculpas. Mas o cartório da minha cidade não aceita. Mas o cliente não quer assinar. Cara, hoje a gente tem ferramental que as pessoas, as transações normalmente da pessoa física com qualquer órgão público, ele pode ir lá no gov.br, assinatura do governo, assinar de graça. É, assinar de graça, um negócio que tem validade,
pelo governo. Por que que dentro da minha companhia eu vou falar pro cara, pô, Leleco, muito obrigado. Cara, você gastou algumas horas aqui para eu te convencer. Você vai ter um desembolso de caixa aí de 20 anos comigo, mas, cara, vem aqui porque eu quero ver você assinar o meu papel. Cara, não faz o menor sentido você obrigar. Ou gastar com motoboy para mandar contrato para cá, aí esqueceu de rubricar uma página, volta. É um negócio tão simples, tão bobo que eu consigo digitalizar. E aí eu consigo digitalizar quando eu começo a pensar nisso em todas as pontas. Pô, eu digitalizei o meu processo de venda lá na ponta, já dei uma experiência digital. Porque eu fiz uma apresentação com óculos de realidade aumentada, mostrei um cenário muito bacana, maquete virtual, encantei o cara, mostrei para ele a posição dele digitalizada, mostrei o meu espelho de unidade ali. Se eu tô falando de urbanismo, cara, mostrei o meu mapa, com o que tá ocupado, o que não tá, preço, opções de pagamento, tudo digitalizado. Na hora do vamos ver, do cara virar meu cliente, eu obrigo o cara a voltar para o analógico. São coisas que antagônico, né? De processos muito simples. Isso, você acredita naquela... assim, pra gente, isso já é um paradigma que já foi quebrado há muito tempo. Você vê isso como uma necessidade humana de sair com um papelzinho debaixo do braço e falar assim, pô, eu tenho essa necessidade de sair com um documento palpável, assinado. Eu acho que isso vem muito lá dos primórdios, né? E a gente vai quebrando isso. Cara, né? Eu acho que é muito mais das incorporadoras, e aí quem tá assistindo provavelmente vai querer me matar, mas tem muito incorporador que quer. Ele quer ter o arquivo assinado porque ele acha que é o jeito mais seguro. E aí ele vai guardar isso num arquivo morto em algum lugar lá e nunca mais vai abrir. Vai usar. Não, ou pior, a gente está passando por um momento muito complexo no Rio Grande do Sul nesse momento, né? A gente tem muitos clientes lá de todos os segmentos. Cara, pensa em quem fazia guarda ou de documento físico, ou pior, a gente está vivendo a era da digitalização. Ou tinha servidor dentro da empresa. Imagina a sua companhia para, porque você, obviamente, é uma catástrofe, é um momento extremamente crítico, mas, cara, as empresas precisam pensar nisso. O incorporador muitas vezes fala, eu não quero ir para a nuvem porque eu não confio na nuvem. A primeira pergunta que você tem que fazer para ele é, cara, beleza, entendi. Seu dinheiro tá onde? Me leva lá no banco que eu quero ver onde tá todo o seu dinheiro guardado. O dinheiro dele tá na nuvem. Pô, se o bem mais precioso, que é o dinheiro, tá na nuvem, por que o resto da companhia ele ainda tem necessidade de ter... Por isso que eu falo, tem muita coisa simples dentro das companhias, que aí você já tem diversos provedores, a TOTVS é um deles, com um processo de nuvem privada, com todos os níveis de segurança de classe mundial, consegue garantir com preço extremamente competitivo para todo esse tipo de solução, e ele pode adotar muito rapidamente. Por isso que eu falo assim, processo e ter uma abertura para o digital de coisas básicas. Eu tenho um negócio que eu gosto muito, que normalmente quando eu vou fazer palestra para o mercado, para a nossa indústria, tanto construção como no mercado da incorporação, eu falo que a gente precisa dividir em 3 momentos de tecnologia. Básico, que é tudo isso que eu falei. Cara, assinatura, é para ontem. Eu já não faço mais nada físico. Aprovação. Cara, um processo de tesouraria, um processo de cobrança, um processo de disponibilidade, de CRM, são coisas até que mais básicas, mais simples, que ele consegue rapidamente, o básico. Tem um intermediário. Toda empresa tem processo, que são processos mais customizados, mais complexos, que dificilmente ele vai ter uma solução de mercado que vai atender. Hoje você tem GEDs, BPMs, enfim, são alguns tipos de solução que conseguem ordenar fluxo. Eu fazer, por exemplo, um reembolso de viagem, coisas que funcionam como eu quero, um caixinha de obra, uma gestão de documentos no stand, enfim, tem uma série de processos intermediários, que aí é que a gente chama do processo intermediário, que dá para eu consigo digitalizar, né? Automatizar, mas normalmente eu preciso passar pelo básico, claro, quando eu estou falando de maturidade digital. E tem processos avançados que aí sim, cara, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no hype de tecnologia. E aí, esse é o problema, muitas vezes, que é o nosso mercado, né? Eu sempre uso essa expressão, tá todo mundo com tanto FOMO
famoso fear of missing out, com medo de, agora a inteligência artificial Sim. vai matar, não sei o que, vai tomar todas as empresas. Tem algumas tecnologias que lá atrás no nosso mercado, cara, eu lembro quando lançou a primeira versão do Google Glass. Uhum. Nossa, eu lembro a febre que foi. Como eu já trabalhava com tecnologia, eu lembro que eu ia visitar as empresas, eles falaram, cara, para tudo, porque, ó, a partir de agora, os meus pedreiros vão entrar na obra com o Google Glass e eles vão saber o que eles precisam fazer com toda a informação. Foi uma loucura de pensar em solução, em entregar. Todo mundo esqueceu do custo do hardware, da dificuldade que é, do ambiente complexo que é uma obra. Uhum. E foram pro hype e colocaram... Cara, teve companhia grande que colocou muito dinheiro para procurar a solução. E, eu vou sair na vanguarda. Mas aí o que era o básico lá de gestão, muitas vezes o cara tava num Excel, desconectado. Planejamento, orçamento de obra dele todo em Excel. A empresa num castelo de cartas gigante e tava investindo dinheiro nisso. Metaverso, quando lançou. Mercado imobiliário. Meu Deus do céu. Vou vender no mercado do metaverso. ou eu lanço o meu empreendimento no metaverso, ou as novas gerações não vão comprar. Vai estar todo mundo no metaverso. Quantas empresas a gente não conhece que falaram, que lançaram em ambientes de metaverso e não serviu para nada a não ser fazer um pouquinho de marketing, espuma e acabou. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente está na fase agora do ChatGPT. Uhum. O ChatGPT vai automatizar tudo, esquece, vai mudar. Artificial. A inteligência artificial vai mudar como a gente faz lançamento, vai mudar como eu faço viabilidade. Cara, pode ser que sim. Mas, puta, tem um caminho tão grande para que isso efetivamente chegue, que, eu preciso, para quando chegar esse momento, ter olhado o básico, o intermediário. Tá preparado, né? O cara tá querendo escrever uma sinfonia, você não sabe tocar um violão, né? Não tem. Aí, por isso que a gente volta lá pro comecinho da nossa conversa. Aí o cara não tem um BI onde ele consegue olhar os principais indicadores da empresa, porque ele não tem dado estruturado. A inteligência artificial vai entrar no meio daquela empresa e não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque ele não tem informação. Ele não tem um processo operacional padrão para poder ser otimizado pela inteligência artificial, que é um ponto chave.